Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha? A aula de hoje vai ser sobre números inteiros. Só que antes de eu falar de números inteiros, vamos recordar o conjunto dos números naturais? A própria palavra já diz, natural é tudo aquilo que a gente aprende naturalmente. Então, o conjunto dos números naturais são aqueles números que nós aprendemos a contar naturalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Posso ficar aqui até amanhã falando, contando, que não vai ter um fim. Então, o conjunto dos números naturais é representado pelo N maiúsculo. Não podemos esquecer do zero. O conjunto dos números naturais tem um início, ele inicia pelo número 0 e ele não tem fim. Então, eu posso colocar aqui quantos números eu quiser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinito. Ele não tem fim. Então, até o 6º ano, quando o professor ia ensinar a conta de subtração, a famosa continha de menos, o professor armava assim, 5 menos 2. Então, ele frisava bem para o aluno, coloca o número maior em cima na conta de menos, senão você não consegue tirar. Então, o aluno ia lá e fazia 5 menos 2, eu tenho 5, tiro 2, quanto sobra? Sobrou 3. A partir daí, o professor começou a colocar umas continhas assim na lousa, 2 menos 5, lá no 7º ano. E falava assim para o aluno, pessoal, observem essa conta, 2 menos 5. Aí, sempre tem um aluno que levanta a mão e fala assim, professor, o senhor armou errado. O número 5 é maior que 2, então ele tem que ficar em cima, senão a gente não consegue tirar. Aí o professor começou a exemplificar algumas situações para esse aluno. O professor falou assim, Paulo, vamos dar um exemplo, né? Paulo, se você tem R$2 e você deve R$5 para o seu amigo, você não vai conseguir pagar a dívida toda. Então, você vai pagar os R$2 e vai continuar devendo quanto? Aí o Paulo responde, 3, professora, vou ficar devendo 3. Então, seria o resultado dessa conta aqui, Vou ficar devendo 3. Esse sinal de menos em matemática, neste caso, nesta situação, representa uma dívida. Então, eu vou ter um resultado negativo e não um resultado positivo, como eu tive aqui, Aqui eu tinha 5, tirei 2. Tinha 5 bolinhas, tirei 2 bolinhas, sobraram 3. Então, essa sobra, a gente pode representar com sinal de mais. A gente vai falar que o resultado foi positivo. Aqui eu tinha R$2. Eu devo R$5, eu pago os 2 e fico devendo 3. Esse 3 vai representar uma dívida, ok? Então, quem seria o conjunto dos números inteiros? Seriam todos os números que eu consigo representar com o sinal positivo, né? E todos os números que eu consigo representar com sinal negativo e mais esse zerinho aqui no meio para poder separar. Então, conjunto dos números inteiros é representado por um Z maiúsculo. Vou colocar o 0 aqui no meio para separar todos os números positivos de todos os números negativos. Então, os números positivos eu vou colocar para a direita, indicando que o conjunto dos números inteiros está em ordem crescente. Ele começa do menor para o maior. Então, os números negativos ficaram para a esquerda, por quê? Porque todo número negativo é menor que o 0 e que todos os números positivos. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Os números positivos, tanto faz você colocar o sinal de mais ou não, que a gente sabe que ele é positivo. Os negativos, obrigatoriamente, precisam carregar o sinal de menos para indicar que ele é negativo. Então, aqui eu vou ter o -1, -2, -3, -4, aí sempre despencando, Quanto mais eu for aumentando aqui, menor o número é. O próximo não seria o -5? -5 vai ser menor que o -4, porque aqui está diminuindo, para a esquerda está diminuindo e para a direita está aumentando. Então, o -1 é menor que 0, porque ele está à esquerda. O -2 é menor que o -1. O -3 é menor que o -2. O -4 é menor que o -3. Está descendo. É como se eu tivesse um elevador
É como se eu tivesse o elevador, aqui eu estou no térreo, por exemplo, certo? Aqui eu estou no térreo. Conforme esse elevador for descendo, eu vou despencando aqui, ó. Os números vão ficando menores, ó. Então, aqui eu estou no -1, -2, -3, ó, ele vai despencando, certo? Aqui eu vou subindo, ó, tô subindo pro primeiro andar, subindo pro segundo andar, subindo pro terceiro andar, subindo pro quarto andar. Conforme sobe, os números vão aumentando. Conforme desce, os números vão diminuindo. É a mesma coisa aqui. Então, para a esquerda, os números são menores que os números para a direita, ok? Eu vou colocar para vocês uma situação aqui para a gente representar bem o conjunto desses números inteiros. Então, eu vou colocar um problema popular. Vamos supor que um time participou de um campeonato, certo? Nesse campeonato, o que aconteceu? Esse time teve 3 vitórias, certo? Esse time teve 2 empates e esse time sofreu 12 derrotas. Aí, a organização do campeonato disse que cada vitória que o time tivesse, ele ia ganhar 2 pontos. Então, ganhou, vou representar com o sinal de mais. Cada empate que o time tivesse, ele ia ganhar 1 ponto. Ganhou, representa com o sinal de mais. E cada derrota que esse time sofresse, ele ia perder 1 ponto. Então, perdeu, eu vou representar com o -1, certo? Perdeu 1 ponto, vou representar com o sinalzinho de menos. Ora, se esse time teve 3 vitórias, se ele ganhou 3 jogos, então ele teve quantos pontos? Ele teve 2 pontos por cada vitória. Se foram 3 jogos, então vai ser 2 pontos para cada jogo, certo? 3 vezes 2, aqui ele teve 6 pontos. 2 pontos para um jogo, 2 pontos para outro jogo, 2 pontos para outro jogo, formaram 6 pontos. Então, mais 6, ganhou 6 pontos. 2 empates, cada empate não é 1 ponto? Então, aqui ele ganhou, sinalzinho de mais representando que ganhou 2 pontos. E ele sofreu 12 derrotas, então ele perdeu, vou pôr o sinalzinho de menos para indicar que ele perdeu. Então, ele perdeu 12 pontos, certo? Então, vamos ver aqui, ó, ele ganhou 6 na derrota e 2 no empate. Então, ele ganhou quanto? Ele ganhou 8. Ele ganhou 8, mas ele perdeu 12. Se eu perguntar para vocês qual o saldo de gols desse time, qual o saldo de gols? Ele perdeu 12, ganhou 8. Então, vamos pensar sempre no dinheiro, que fica mais fácil de a gente entender. Sinal de mais é quanto eu tenho. Sinal de menos é quanto eu devo. Se eu tenho R$8 e eu devo R$12, eu não consigo pagar toda a minha dívida. Então, eu vou pagar os 8 e vou continuar devendo quanto? Vou pagar 8 e vou continuar devendo 4. É só contar, do 8 até o 12. 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, o saldo de gols desse time seria de menos 4 pontos. Ok? Só mais um exemplo aqui, ó, rapidinho, para o vídeo não ficar longo, e depois eu vou passar uma lista de exercícios, tá bom? E aí vocês vão refletindo e vendo cada situação, ó. Vamos supor que no banco eu tenho uma quantia de R$98, certo? Então, eu tenho esse dinheiro aqui no banco. Aí eu fui, passei um cheque para uma pessoa. Eu comprei alguma coisa e passei um cheque para a pessoa no valor de R$102. A pessoa pegou esse meu cheque e foi lá no banco descontar. Aí ela foi lá no caixa, deu o cheque para a moça do caixa e ficou esperando esses R$102. Quando a moça do caixa verificou a minha conta, ela verificou que eu não tinha o dinheiro suficiente para poder pagar esse cheque. Então, o que ela fez? Deu R$102 para a pessoa, compensou o meu cheque e eu fiquei devendo quanto para o banco? Porque aqui eu vou ficar devendo para o banco, não vou? Eu passei um cheque de um dinheiro que eu não tinha na conta. Então, eu tinha só 98. Para 102, quanto que eu vou ficar devendo para o banco? Eu vou ficar com o meu saldo negativo de R$4, ok? Então, esses são alguns dos infinitos exemplos de números negativos que nós podemos ter, tá? Eu vou colocar algumas situações
exemplificando, e aí vocês vão tentar resolver os exercícios que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá bom, gente? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Até já! Bye, bye!